A buzina tocar, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esta é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Breve virá, breve Jesus voltará. Roberto Conrad Filho apresenta nossa palestra de hoje. Seu tema: somos salvos pela lei, pela fé ou pela graça? Em todas as épocas e séculos da história humana, uma grande pergunta pairou no coração dos homens: que devo fazer para me salvar? Alguns pensam que somos salvos por aquilo que conseguimos fazer, isto é, por nossos méritos e esforços. Deus diz que é por reconciliação. Alguns dizem que é pela coragem, mas Deus afirma que é por Cristo. Muitos pensam que é tentando, é imitando, mas Deus diz é confiando e aceitando. O resumo de tudo é claro: importa-vos nascer de novo. De fato, existe no mundo grande confusão e muita ignorância quanto à salvação. Milhões não sabem decidir se somos salvos pela graça, pela lei ou pela fé. Nem tampouco sabem definir qual a parte de Deus e a parte do homem na salvação. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que nossa felicidade espiritual, bem como a certeza de salvação, depende em grande medida da compreensão clara da relação que existe entre fé, lei e graça. A lei de Deus, como registrada em Êxodo 21:17, foi promulgada por Deus e escrita por Ele próprio em 2 tábuas de pedra. A primeira tábua continha os 4 primeiros mandamentos, regulamentando a conduta do homem para com Deus. Esses 4 primeiros mandamentos têm de ver com a obediência ou o amor do homem para com Deus. A segunda tábua continha 6 preceitos que estabelecem o devido relacionamento do homem para com o seu semelhante. Em suma, os 10 mandamentos são o código moral dado por Deus ao homem para norteá-lo em seu relacionamento com a divindade e a humanidade. O âmago, a base da lei de Deus, é o amor. Sendo que o fundamento da lei é o amor, entendemos que quando alguém quebra ou não cumpre um desses 10 preceitos, demonstra possuir falta de amor em sua vida. As Escrituras afirmam que o salário do pecado é a morte, ou seja, separação de Deus. A Bíblia também afirma que todos são pecadores e que carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Apesar disso, nem tudo está perdido. Há esperança para o maior pecador, desde que ele deseje ser salvo. Basta que recorra às provisões tomadas por Deus e se apodere delas. A Escritura afirma que, para a falta de amor no coração humano, Deus tomou uma providência baseada no seu abundante e inesgotável amor. Lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3:16. Aquele que transgrediu a lei de Deus, tornando-se pecador, pois pecado é transgressão da lei, e que por isso mesmo está separado de Deus, precisa ser reconciliado com Ele, isto é, precisa fazer as pazes para restabelecer o relacionamento ideal. Para isto necessita de um Salvador, de um amigo e defensor que tome sua culpa sobre si e morra em seu lugar. Isso nos leva à salvação pela fé. A lei não nos pode salvar do pecado, mas estabelece um padrão pelo qual devemos nortear nossa vida. São Paulo diz: porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Gálatas 3:21. Mas a lei não pode salvar. A lei condena o pecador, mas não condena o justo. A lei mostra ao transgressor o seu crime, mas não pode salvá-lo. Um espelho apenas revela a sujeira no rosto de alguém, mas é incapaz de removê-la. Água e sabão terminam com a sujidade que o espelho revela.
Assim também a lei mostra-nos a sujeira de nossos pecados, mas o sangue de Jesus é que nos lava e purifica. Isto a lei não pode fazer. Jesus Cristo assumiu nossa humanidade e converteu-se em vítima expiatória para a propiciação de nossos pecados. Nós que vivemos quase 2000 anos depois do Calvário, não presenciamos pessoalmente seu sacrifício remidor, mas pela fé aceitamos que sua morte foi um fato real, executado em nosso favor. Esta fé que nele temos nos comunica o perdão divino que purifica e reconcilia. Somos justificados pela fé. O apóstolo assim se expressa: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Somos perdoados gratuitamente pela fé ao crermos na morte substituinte de Cristo. Em Efésios 2, 8 e 9 lemos: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos perdoados pela divina graça, isto é, gratuitamente. Os homens cobram muitas vezes um preço muito elevado pelos serviços que prestam aos seus semelhantes. Todavia, Cristo, o nosso advogado, nada cobrou para nos livrar da condenação e da pena imposta pelo pecado. Jesus tudo fez por graça. O preço que deveríamos pagar, Ele mesmo o pagou. O que eu deveria sofrer, Ele o sofreu por mim. Quando pecamos contra a lei de Deus, tornamo-nos culpados de pecado e dignos de punição e castigo. A punição do pecado é a morte. Mas Cristo, nosso advogado, já pagou o preço devido, já satisfez os reclamos da santa lei que exige a punição do pecador. Todas as provisões foram tomadas e executadas para que o pecador receba o perdão, mesmo sem merecer. Aí entra em cena o fator fé. Necessitamos crer em Cristo como nosso substituto e aceitar seu sacrifício feito em nosso lugar. Quando cremos e aceitamos, recebemos pela fé o perdão de nossos pecados. Somos reconciliados com Deus, somos justificados, somos libertados. O pecador que não tem fé na morte de Cristo permanece debaixo da condenação da santa lei de Deus. Continua sendo um pecador sujeito à pena da lei de Deus. Mas quando aceita pela fé a Cristo como seu Salvador pessoal e aceita a morte de Jesus como a sua própria, ou melhor, feita em seu lugar, obtém o perdão total de Deus e vive então uma nova vida pela graça de Cristo. Está então salvo de seus pecados passados e um dia estará salvo no reino eterno de Deus. Assim sendo, podemos resumir a relação entre a fé, a lei e a graça de Deus da seguinte maneira. Primeiro, a lei é a norma pela qual devemos nos conduzir nesta vida. Segundo, todos somos pecadores porque todos transgredimos a santa lei de Deus. Terceiro, a lei nos condena e revela que devemos morrer. Quarto, esta lei não nos pode salvar. Ela só aponta nossos erros e pecados. Quinto, houve um amigo que resolveu pagar o preço imposto pela transgressão de nossos pecados. Sexto, ele ofereceu-se para saldar nossa dívida, a fim de conceder-nos a liberdade e a vida eterna. Sétimo, o sacrifício efetuado por Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício substituinte, todo-poderoso, para pagar o preço de todos os pecados de todos os homens. Isto é graça. Oitavo, quando o pecador reconhece seu estado miserável de condenação e sente que está irremediavelmente perdido, deve recorrer a Deus. Nono, ao crer em Cristo, ao exercer fé na cruz do Calvário, o pecador recebe gratuitamente o perdão de Deus que não merece. É salvo pela graça divina. Décimo, tanto a lei como a graça são demonstrações do amor de Deus ao homem. A fé é o resultado da ação deste amor no coração do pecador. 11º, como resultado da ação conjunta destes três elementos, lei, fé e graça, surge a salvação, que é o bem mais almejado pelo homem. 12º, não poderia haver graça nem salvação se não houvesse fé. E tudo isso não seria necessário se não existisse a santa lei, o código de amor de Deus ao homem. 13º,
Vemos, portanto, que a lei, a fé e a graça formam um conjunto de elementos inseparáveis que cooperam em harmonia para a salvação do homem. Certo dia trouxeram diante da rainha Elizabeth, da Inglaterra, uma mulher que havia planejado matá-la. A rainha, cheia de compaixão, disse-lhe: em vez de condená-la à morte, desejo perdoá-la. A mulher prostrou-se diante da rainha e exclamou: se é assim, desejo ser sua escrava para sempre. Ao reconhecermos a maravilhosa graça do Salvador para conosco, digamos também, prostrados aos seus pés: Senhor, desejamos ser para sempre escravos do teu amor. Quão inaudita, estupenda essa graça, que meu Senhor perecesse na cruz, e hoje na glória velando me aguarde, tudo por dom de Jesus. Graça divina que vem de Jesus, dom estupendo do amor de meu Deus, ao mandar as correntes alguém como eu. Oh, que graça do amor de meu Deus! Ouvem a Voz da Profecia, programa patrocinado pelos Adventistas do Sétimo Dia. Nas últimas semanas, recebemos muitos valiosos donativos de amigos que desejam ajudar a obra espiritual da Voz da Profecia. Desejamos que Deus os abençoe a todos e os recompense. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.